Eu descobri que eu não sabia, por exemplo, regra de 3, eu não sabia regra de 3. Que era uma coisa básica que todo mundo sabia. Então eu pedi um professor, eu fiz uma pergunta na aula, o professor falou assim, olha, isso aqui é regra de 3, a gente já deu essa aula, todo mundo sabe essa matéria, pede alguém para te ensinar, eu não vou parar nisso aqui agora. Eu tinha 14 anos, né, não entendia direito, falei, tudo bem. E eu comecei a pedir as pessoas ao meu redor para me ensinar a regra de 3. E acontece que essas pessoas não me ensinavam, né? Até que uma moça lá, uma menina que estudava, uma menina muito simpática, ela falou assim, não, eu vou te ensinar a regra de 3 amanhã no intervalo. Então ela me ensinou no intervalo e eu aprendi regra de 3. E depois ela me ensinou regra de 3 composta. E foi nessa época que eu aprendi regra de 3 e regra de 3 composta. Depois que eu aprendi regra de 3, né, tudo se abriu para mim naquela preparação, porque era tudo conteúdo do ensino fundamental, e por ser conteúdo do ensino fundamental, no final das contas, tudo vira regra de 3. Semelhança de triângulos, a regra de 3, probleminhas de para construir uma parede eu preciso de 3 pedreiros. Se eu quiser construir 2 paredes, eu vou precisar de quantos pedreiros? Isso é um problema de regra de 3. Se eu quiser construir a parede na metade do tempo, eu preciso de quantos pedreiros? Aí já começa a ser uma regra de 3 inversa. E o que vai acontecer se eu tiver o dobro de pedreiros para construir o triplo de paredes? De quanto tempo que eu vou demorar? Aí já é uma regra de 3 composta, então eram problemas mais complexos. Eu aprendi isso, e depois que eu aprendi esse conhecimento muito básico, né, eu comecei a andar mais rápido. Tá? Olha só o que aconteceu comigo, eu estava zerado. Aí eu aprendi regra de 3. Depois que eu aprendi regra de 3, que uma pessoa me ensinou, eu comecei a tirar notas melhores nas listas de exercícios, porque tinha muita coisa de regra de 3 nas listas, mesmo nas outras matérias. E aí, com esses resultados melhorando, a minha velocidade de aprendizagem ficou mais alta. Eu comecei a aprender mais rápido. Os alunos que antes me viam como uma pessoa assim, que, poxa, esse cara não sabe nada, não vai me ajudar em nada, começaram a me olhar diferente. Esse cara está aprendendo a matéria, de repente ele me ensina alguma coisa. E aí eu consegui entrar para um grupo de estudos, né? Eu consegui entrar para um grupo de estudos. Então eu tinha 3 colegas ali que a gente sempre estudava junto, né? E eu ensinava coisa para eles, eles me ensinavam. Nesse processo eu comecei a ensinar para eles e eu ensinava para outras pessoas. E aí eu comecei a ensinar para muita gente na turma, porque eu aprendia muito rápido, né? Porque eu construí essa base ali, que naquele caso era saber regra de 3. Eu já tinha outros conhecimentos da escola. E aí, nesse lance de aprender muito rápido e conseguir ensinar para muitas pessoas, eu lembro que eu atingi o meu ápice para uma pessoa de 15 anos, que quando eu fui fazer a prova do Cefet, eu acertei todas as questões de matemática. Todas as questões de matemática.